Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as fontes energéticas. Bom, quando nós falamos de fontes de energia, estamos nos referindo a recursos naturais ou artificiais que são utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. Essa energia, ela pode ser utilizada para propiciar deslocamento de veículos, geração de calor ou até mesmo a própria eletricidade, que vai ser aplicada em diversos fins. As fontes energéticas podem ser classificadas como renováveis ou não renováveis, dependendo da capacidade natural de reposição dos recursos utilizados. E um outro fator importante são os impactos causados pelas essas fontes energéticas na sociedade e no meio ambiente. As fontes não renováveis são aquelas que não se renovam rapidamente no meio ambiente, como, por exemplo, os combustíveis fósseis e a energia nuclear. Os combustíveis fósseis são formados a partir de reações químicas naturais que ocorrem em rochas sedimentares e são provenientes de matéria orgânica. Então, a gente vai ter como principais exemplos o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Já a energia nuclear, ela também é considerada não renovável, pois após a fissão ou a fusão do núcleo atômico utilizado no reator, esse núcleo não retorna ao seu estado original. Então vamos falar um pouquinho sobre os combustíveis fósseis. Os três principais tipos são o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Mas além desses três, temos ainda a nafta e o xisto betuminoso. O carvão mineral, ele é uma rocha sedimentar que foi originada há milhares de anos a partir de depósitos de origem orgânica. Ele é o combustível fóssil com maior disponibilidade no mundo e passou a ser utilizado em grande escala no período da Revolução Industrial. A gente tem alguns tipos de carvão mineral, e esses tipos dependem da concentração de carbono nessas amostras. Começando pela turfa, que é um material vegetal que possui teor de carbono entre 55% e 60% e um poder calorífico inferior a 4.000 quilocalorias. Em segundo lugar, temos o lignito, que é uma rocha sedimentar formada a partir da compressão da turfa. O teor de carbono dele está entre 67% e 78% e o seu poder calorífico também é inferior a 4.000 quilocalorias. O terceiro tipo é o carvão betuminoso ou hulha, que é uma rocha sedimentar composta de betume. O seu teor de carbono está entre 80% e 90% e o seu poder calorífico vai de 7.000 a 8.650 quilocalorias. E por último, nós temos o antracito, que é um tipo de carvão compacto e sólido que possui teor de carbono em torno de 96% e é a forma mais pura do carvão mineral. Ele contém pouco ou nenhum betume na sua constituição. O petróleo, ele é uma mistura complexa de compostos orgânicos que foi gerada pela decomposição lenta de pequenos animais marinhos que foram soterrados em um ambiente com pouco oxigênio. Então, ele é um combustível fóssil encontrado no fundo de oceanos e também no solo em rochas sedimentares. As jazidas de petróleo datam entre 10 e 500 milhões de anos. As principais características do petróleo são: ele é um líquido escuro, viscoso, inflamável e menos denso do que a água, ou seja, ele boia na superfície da água. E como é formado o petróleo? As bactérias, em ambientes com baixo teor de oxigênio, vão realizar a atividade de decomposição dos animais mortos e vão acumular nas camadas do subsolo que se encontram entre as bacias sedimentares ou no assoalho oceânico no fundo dos mares e lagos, aquela matéria orgânica decomposta. Isso acontece em condições específicas de pressão. Ao longo desses anos, esses depósitos vão sofrer diversas modificações até se transformarem no que corresponde ao petróleo.
Em relação à extração, nós temos dois tipos. A extração onshore, que é uma extração realizada em solo, então a gente tem equipamentos que fazem o bombeamento desse petróleo que está no subsolo para a superfície, e a extração offshore, que acontece em mares ou lagos, onde você tem uma plataforma que também realiza o bombeamento dessas jazidas de petróleo para a superfície. O gás natural também é uma mistura de compostos orgânicos oriundas da degradação de matéria orgânica. A diferença é que, neste caso, nós temos uma mistura de hidrocarbonetos leves, como metano, etano, propano e butano. Ele é muito utilizado na área de transportes, substituindo o petróleo e o diesel na sua forma do GNV, que é um subproduto do gás natural. A gente também tem a sua utilização na indústria, como fonte de geração de energia, e também matéria-prima na indústria gasoquímica. E nas residências, a sua utilização se dá através do gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, ou o nosso gás de cozinha. Agora falando um pouquinho sobre a energia nuclear. A energia nuclear, ela é a geração de eletricidade a partir do aquecimento da água. Nas usinas nucleares, o calor é gerado em reatores a partir da fissão nuclear do urânio 235, que é um material altamente radioativo. Esse calor aquece as turbinas dos reatores e vai ser convertido em energia elétrica. Aqui nós temos como exemplo as usinas de Angra 1 e Angra 2, que ficam no Rio de Janeiro, e uma usina de energia nuclear localizada no Canadá. Em geral, as usinas nucleares são bem menos poluentes do que outras estações semelhantes, como as usinas termoelétricas. No entanto, o vazamento do lixo nuclear que é produzido na usina e a ocorrência de acidentes podem gerar graves impactos no meio ambiente, além de mortes. Nós temos como exemplo o acidente que ocorreu na usina de Chernobyl em 1986 e o acidente na usina de Fukushima em 2011. Vamos falar agora sobre as fontes renováveis de energia. As fontes consideradas renováveis são aquelas que os recursos naturais utilizados para a produção de energia renovam-se ao longo do tempo naturalmente, o que não significa que esses recursos não possam ser esgotados. Nem todas as fontes de energia renováveis são consideradas limpas, mas, em geral, elas causam impactos ambientais menores do que as fontes não renováveis, como é o caso da energia eólica. Começando pela energia hidrelétrica, que corresponde ao aproveitamento da água de rios para a movimentação de turbinas de eletricidade. Então, em uma usina hidrelétrica, a água é represada e o escoamento dessa água vai fazer a movimentação das turbinas. No Brasil, é a principal fonte de energia elétrica, junto com as termoelétricas, devido à grande disponibilidade de rios que nós temos no país. A implementação de uma usina hidrelétrica é baseada na construção de barragens no leito do rio para que haja o represamento dessa água que vai escoar somente através das turbinas e vai gerar a eletricidade. Durante a implementação de uma usina hidrelétrica, ocorrem impactos ambientais, como o desmatamento e a perda da biodiversidade na região, e também impactos sociais, pois é necessário o deslocamento de milhares de pessoas para a implementação da usina, o que vai causar prejuízos econômicos. Um outro tipo de fonte renovável de energia é a energia eólica, que utiliza a força dos ventos para girar turbinas, que são os aerogeradores. Esses aerogeradores convertem a energia mecânica gerada pelo vento em energia elétrica. Considerando que o vento é um recurso energético inesgotável, a energia eólica é considerada uma fonte de energia mais limpa, porém ela também causa impactos ambientais, pois
A implementação das turbinas vai causar um grande impacto nas residências próximas, pois há um ruído excessivo e também interferência nas transmissões de rádio e TV. Um outro aspecto negativo é que pássaros podem atingir as hélices das turbinas e morrerem. Então, há um impacto ambiental e também social. A energia solar trata-se do aproveitamento da luz do sol para gerar energia fotovoltaica ou térmica, e é também uma fonte inesgotável de energia limpa. Uma grande desvantagem da energia solar são os altos custos de implementação. No entanto, o seu uso vem crescendo bastante, tanto na implementação de placas em residências, indústrias e grandes empreendimentos, como na construção de usinas solares especificamente voltadas para a geração de energia elétrica para uma determinada região. Outra fonte de energia renovável é a biomassa. A biomassa ela é adquirida pela queima de substâncias de origem orgânica, como a lenha, o bagaço de cana, resíduos agrícolas e excrementos de animais. Ou seja, a biomassa ela utiliza produtos que seriam rejeitos, que em outras situações seriam tratados como lixo. Os biocombustíveis também são considerados biomassa, pois eles são produzidos com bases em vegetais de origem orgânica, como a cana-de-açúcar, como é o caso específico do etanol. E por último, como fonte renovável, nós temos a energia maremotriz, ou energia das marés. A energia maremotriz é o aproveitamento da subida e da descida das marés para a produção de energia elétrica. Ela funciona relativamente semelhante a uma barragem. São instaladas turbinas que vão ficar abaixo da superfície do mar e essas turbinas elas vão fazer a sua movimentação de acordo com a subida e a descida das marés. Essas turbinas são acopladas a geradores que vão fazer a conversão da energia mecânica em energia elétrica. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!